Olá pessoal, meu nome é Alexandre e a gente vai fazer um bate-papo aqui, uma análise rápida do mercado, responder algumas perguntas dos amigos. Aqui temos pergunta do Edson, que pergunta como é que funciona, como eu escolho as ações, qual a melhor forma para escolher essas ações. Pergunta aqui do Cristiano, que quer falar um pouco mais sobre essas linhas aqui que eu utilizo aqui no meu gráfico, esses cruzamentos de linhas, o que é essa linha. E eu quero falar também sobre as perguntas do Carlos, que pergunta sobre algumas ações como COSAN, BEV3 e HRTP3, se estão em ponto de compra ou ponto de venda. Antes de tudo, eu vou falar aqui como é que o nosso modelo funciona, falar quais foram as últimas operações que geraram compra, né, nas últimas semanas. Depois eu vou fazer uma análise rápida aqui sobre as ações que podem gerar compra essa semana. Depois eu vou falar sobre o Edson, né, que perguntou como escolher as ações. Isso aí já está incluso aqui nessas primeiras perguntas. Depois o Cristiano que fala do estocástico e Carlos também eu vou incluir quais são as melhores ações. Então, ultimamente, o que é que a gente tem aqui? A gente tem a Cielo. A Cielo gerou compra aqui, ó, nesse candle. Quando ele rompe a máxima, o meu romper máximo não é romper em fechamento, é romper em valor, né? Cruzou a máxima da semana anterior, então eu gero compra aqui e meu stop fica aqui abaixo dos 55,02. Comprei porque teve 2 semanas de queda, estava fazendo parte das ações mais fortes do mercado. Eu utilizo o BRX, que são as 100 ações mais líquidas, basicamente, da bolsa. E o que é que eu faço? Eu pego as 30 ações mais fortes e procuro pontos de recuo. Vejo se as médias estão apontando para cima, por exemplo, aqui a 6 acima da 26, que é indica uma tendência de alta, né? Vejo aqui se o estocástico já fez aqui uma movimentação de alta, depois eu vou falar sobre isso. E procuro dois recuos, né? Então, depois que recuou, eu pego a máxima aqui. Essa máxima aqui foi 58,16. Aqui a gente rompe a máxima, então gera compra em Cielo. A mínima dessa semana aqui é o nosso stop. E a partir daí a gente eleva aqui, temos dois alvos. Um de 5%, que foi atingido aqui nessa semana retrasada, como diz aqui nestas bandas de cá, né? Ou então eu vou elevando aqui meu alvo como alvo móvel. Então eu coloco o stop abaixo da mínima das 2 últimas semanas. Então nessa semana aqui eu nem encerro a operação nem pelo alvo de 5%, nem pelo alvo móvel, porque não perdeu a mínima das 2 últimas semanas. Aqui eu não encerro a operação nem pelo alvo fixo, nem pelo alvo móvel, porque não perdeu as 2 últimas semanas. Aqui eu encerro a operação porque bate 5% de lucro, né? A gente compra aqui em 50 e... deixa eu ver aqui. 58, quando bate aqui em 62 aproximadamente, aqui, ó, a gente tem 5% de lucro, então eu encerro a operação pelo alvo fixo, ou então vou levando a operação pelo alvo móvel, que é abaixo, a mínima das 2 últimas semanas. Pelo alvo móvel, então o stop vai estar aqui em 60,05. Pelo alvo móvel, se eu fosse encerrar a operação semana que vem, se a ação começasse a cair, eu só teria ganho aqui 4%, 3%. Se eu fosse esperar, eu posso aguardar essa ação subir indefinidamente e a gente ter uma sequência de alta bonita como a gente teve em 2003 e aí vai botar muito dinheiro no bolso. O alvo fixo, ele serve para quem quer colocar logo o dinheiro no bolso, quem tem medo que a ação comece a valorizar e depois venha a cair, você tem a operação vencedora se transformar na operação perdedora. O alvo móvel é aquela pessoa que quer botar mais dinheiro no bolso e deixar a operação rolar durante muito tempo, né? Aí você pode botar um caminhão de dinheiro no bolso, né? E é isso. Então aqui temos também a Cielo, tem a Ultrapar. Ultrapar, a gente também tem o mesmo esquema, a gente recua aqui. Aqui a gente perde a mínima das 2 últimas semanas. Então agora a gente partiu para colocar aqui o ponto de compra. Compra aqui acima de 50 a 70. E na primeira semana não atinge o alvo nem é estopado. Na segunda semana não atinge o alvo nem é estopado. Na terceira semana nem atinge o alvo nem é estopado. E agora a gente é estopado. Tem estopado no lucro, né? A gente tem aqui um lucro de 5%. E quem não saiu do mercado ainda continua dentro da ação e o stop ficaria aqui.
abaixo dos 49,49. Então, o ultrapar é outra operação também que já pode ser finalizada com lucro. E eu estou errando aqui, mas tudo bem, faz parte. Outra ação, a LL3, que gerou compra aqui, quando rompeu a máxima da semana anterior. E a gente tem aqui 5%, quase 5% aqui do lucro. Deu para alguns sair aqui nos 5%, que comprou poucas ações. Se não comprou, o stop fica abaixo daqui da mínima em 9,78. Outra ação que gerou compra, né, as médias abutando para cima, numa tendência de alta. Esse candle aqui rompeu a máxima dessas semanas aqui, que era uma resistência. E agora a gente segue aí nessa tendência de alta da América Latina. E a outra, BRFS3. Você coloca aqui. Pronto, gerou uma compra aqui, quando rompeu a máxima dessa semana aqui, a máxima de 41,80. Quem conseguiu sair aqui no máximo com 5%, colocou o lucro no bolso. Depois recuou, perdeu a mínima das duas últimas semanas. A partir daqui a gente começa a plotar a máxima. A gente tem aqui uma máxima de 43,60. Rompeu essa máxima de 43,60 e vai subindo. E já deu para encerrar a operação aqui com 5% de lucro em BRFS3. Quem não encerrou, o stop fica aqui em 44,11, a mínima das duas últimas semanas. Então vai ter um lucro pequeno. Agora, em contrapartida, você está, né, podendo ter um lucro muito grande se a ação começar a subir e sair loucamente subindo. E agora a gente vai ver aqui as análises, as ações que podem gerar compra nessa semana. Eu adianto que Cosan, Klabin, Sabesp e Ambev. Né? E as ações que podem iniciar uma queda, Duratex e a Edu3. Mas antes disso, eu vou analisar essas ações depois, mas antes disso eu vou dar uma pausa aqui para responder a pergunta do Edson. Como escolher as melhores ações? Então, Edson, você já viu, né, como a gente escolhe as melhores ações. Se serve para o diário. Serve para o diário, mas aqui o foco é o gráfico semanal, que para mim é um gráfico mais tranquilo, onde a gente deixa lá a ordem de compra, a ordem de venda e vai seguir, vai trabalhar, vai fazer outra coisa, vai se divertir com a família, não vai morrer pelo mercado, né? Mas gráfico diário eu prefiro usar como Fibonacci, pivô de alta e pivô de baixa. Ele pediu para eu falar aqui sobre VIVT4. Eu vou falar aqui sobre VIVT4. VIVT4 a gente vê que faz aquele recuo, né? A última compra foi gerada aqui, gerou essa compra, pode sair com 5% ou então aguardar. Para quem aguardou, saiu aqui, ó, abaixo de 50,46. Então, saiu aqui com 4,33% de alta. Se você não tivesse saído aqui, teria saído aqui nesse candle, aqui, ó, com 5%. Então, quem aposta no 5%, rompeu aqui, na outra semana já estava encerrando a operação com 5% de lucro. Depois veio, caiu aqui, nesse candle aqui perdeu a mínima das duas últimas semanas, eu ploto a máxima. Então a máxima aqui 51,67, gerou compra, essa semana aqui 24 gerou compra, o stop fica abaixo desse último fundo aqui, 49,38, então 49,38 aqui é o stop. E agora eu vou aguardar 5% de lucro para quem opera como algo fixo, ou então perder a mínima das duas últimas semanas. Então, Edson, eu acho que já está respondido. Cristiano perguntou sobre estocástico. Como é que eu utilizo estocástico? Eu vou utilizar aqui as ações da... Deixa eu ver aqui, a Duratex, né? Vamos colocar aqui. Duratex 3, que é uma ação que é aqui. Eu utilizo o estocástico dessa forma. A ação, o estocástico, esse ponto aqui, ó, abaixo, quando ele está aqui acima do 80, é porque já está sobrecomprado. Basicamente, o indicador que diz quando a ação está sobrecomprada ou sobrevendida, e quando ele está aqui acima do 80, quer dizer que a tendência é de alta. Então, o estocástico pode ficar aqui durante muito tempo acima do 80 e pode ver que a ação está subindo. Média móvel é um indicador de tendência, né? Então, a gente vai, média móvel, MACD, que é o MACD, serve para indicar a tendência, se está na tendência de alta ou se está na tendência de baixa. O estocástico, FR, é o oscilador que serve para ver aqui a volatilidade, principalmente usado com gestão em ações e ativos que estão do lado, andando de lado, né, fazendo topos e fundos do mesmo lado. E
por exemplo, aqui a gente vê que a ação já começa a ingressar numa região de sobrecompra, ou seja, já subiu muito. Então, como é que eu utilizo? Eu utilizo para saber o pivô, se teve um pivô falso ou um pivô verdadeiro, ou seja, uma reversão de tendência. A primeira coisa que eu utilizo para saber se um ativo reverteu ou não a tendência são as médias móveis. Então aqui eu utilizo a minha média de 6 por 26. Quando elas se cruzam aqui e deixo o primeiro candle aqui, ó, fora das médias, eu pego a máxima desse candle. Esse candle tem um candle aqui, um candle de baixa, um candle vermelho. Eu coloco a máxima e a máxima dessa semana, por exemplo, aqui em 10,85 foi rompida aqui, eu compro a ação. Porém, aqui o stop fica abaixo da mínima da ação da mínima da semana, né, que rompeu. Por exemplo, aqui ficaria meu stop. Então, ficaria meu stop e eu ia levando aqui nos 5% ou no meu stop. Aqui não é a mínima de duas últimas semanas. Com 5% eu vendo e depois eu espero aquele recuo. Depois do recuo eu compro novamente a ação e vou levando naquele esquema meu aqui de mínima das duas últimas semanas ou de 5%. Então a Duratex, a última vez que a Duratex gerou compra foi aqui e foi estopada aqui. Então a gente tem aqui uma, deixa eu ver se eu consigo, não estou conseguindo. A gente tem uma alta, pronto. A gente teve uma valorização aqui muito bom, muito expressiva e a gente encerrou a operação. Aí agora eu volto para o estocástico. Gráfico diário. Por que eu utilizo assim? A gente vê que aqui ó, no gráfico diário do estocástico está abaixo do 20. Né? Então o que aconteceu? A ação estava na tendência de alta, então eu espero as médias móveis se cruzarem. Quando as médias móveis se cruzarem e o estocástico também estiver abaixo do 20 aqui, então eu começo a plotar o último fundo. Então, por exemplo, aqui 15,31 é o último fundo. Isso aqui vai para o Edson também, que perguntou assim se dá para utilizar essas análises aqui no diário. Dá, mas aí é outro método, né? Então eu vejo esse último fundo aqui para o estocástico, 15,31, e espero que a ação perca esse último fundo. Por quê? Porque se ela perder esse último fundo aqui em 15,31, o estocástico já vai estar aqui, por exemplo, o estocástico aqui já está sobrevendido. Então, se o estocástico tivesse sobrevendido, como aqui nessa área aqui, ó, ele estava sobrevendido, mas as médias ainda estavam para cima. Então, a probabilidade de ela voltar a subir era maior do que cair direto. Mas aqui já é o contrário, porque as médias já se cruzaram e o estocástico está aqui embaixo. Então, o estocástico ele serve para fazer um ponto de inflexão no ativo, né? Se já caiu até aqui e não teve força para subir, aqui eu vou deixar um fundo, quando o estocástico está abaixo de 20. Eu deixei um fundo. A ação não teve força para subir, o que é que eu faço? Eu ploto esse fundo aqui porque é um fundo importante, porque se a gente voltar a perder esse fundo que foi dado pelo estocástico aqui, aí eu vou ter um pivô de baixa. Nesse pivô de baixa, eu posso abrir venda no gráfico diário de duas formas. Se eu perder a mínima desse dia aqui, eu perco a mínima desse dia, eu tenho até uma ação que eu estou lembrando agora, né? Se eu estou fazendo alguma coisa errada aqui nesse gráfico, mas tudo bem. Tem uma ação que eu estou lembrando que é a Gafisa. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Faz parte, né? Faz parte do show. Aqui, Gafisa. Aqui, ó. O que é que a Gafisa pode fazer? A Gafisa caiu aqui. Então o estocástico ficou aqui muito sobrevendido. Ficou em 11,6 aproximadamente. Voltou a subir e eu ploto a mínima de cada semana. Então essa semana aqui gerou venda na Gafisa. E o start, né, que é o stop de venda, ficou acima dos 4,66. Então acima de 4,66 eu posso, aí eu stopo a minha operação. E daqui eu tenho aquele mesmo esquema, né, 5%, 5% aqui já foi atingido o alvo da operação com lucro na venda de Gafisa. Aí a pergunta, mas eu tinha 12% aqui de risco para cima. Só que aqui a probabilidade de a ação voltar a cair era maior do que a probabilidade de voltar a subir. Então eu faço uma posição menor e opero na Gafisa. Então, o que é que acontece com a Gafisa? Se eu perder esse último fundo aqui em 13,60, isso aqui vai abrir um espaço muito forte para uma queda muito grande na Gafisa. Por quê? Porque eu vou ter um pivô de baixa no gráfico semanal em Gafisa. Então vale a pena ficar observando a Gafisa.
Se a gente voltar a subir, romper aqui os 4,66, encerra a operação de venda. Então, o estocástico, para mim, serve para isso. Para outras pessoas, ele serve para aqui. Ó. Teve esse cruzamento aqui, então as pessoas compram. Algumas pessoas, né, compram. Então, compra no rompimento desse candle, porque o estocástico se cruzou. E aí o alvo vai de cada um. Para mim, eu utilizo o estocástico para saber se uma ação reverteu ou não a tendência. Para saber se tem tendência de alta ou de baixa, eu utilizo média móvel. Então, respondido. E agora eu vou responder as 3 perguntas do Carlos, né? Está quase pegando o jeito, mas é isso aí, a caminhada dura, né, no mercado. Tem que estudar muito. E agora eu vou voltar para as ações que podem gerar compra e eu respondo a pergunta do Carlos, que é a Cosan 3. Cosan 3, a Cosan tem um candle de alta, que é um sinal bastante positivo. Se voltar a subir aqui, rompendo 45,60, gera uma nova compra. E o stop fica aqui abaixo de 42,15. O alvo 5% para cima ou mínima das 2 últimas semanas. Cosan está numa tendência de alta. Né? A gente vê aqui ó, o estocástico chegou aqui nos 18, aqui 17. Porém, como a tendência, como as médias ainda estavam para cima, gerou uma compra aqui no rompimento desse candle, né? Depois a gente foi estopado, depois gerou outra compra e essa última compra foi até aqui. Então, uma alta muito consistente. Esse stop aqui foi no lucro, né? Mas vamos ver essa última compra aqui se eu consigo. Pronto, essa última compra aqui, ó, a gente teve um lucro de 18% em Cosan. Então, volta aqui, se romper, pode gerar espaço para novas altas em Cosan. Tendência de alta no gráfico semanal, porém no gráfico diário a gente já está começando a subir, já está ficando aqui no momento de sobrecompra. Então, vale a pena observar a Cosan. Temos outras ações aqui como Klabin e Sabesp. Klabin. Vou logo falar sobre a Ambev, né? Ambev, Carlos podia falar sobre a Ambev. Ambev 3. Quedas e quedas e quedas uma atrás da outra, porém, a gente aqui consegue essa semana aqui fechar esse gap que a gente tinha deixado aberto aqui. Tem o candle de alta. Para quem não conhece, esse aqui é o martelo. Mas independente do nome, se é um martelo, se é um candle de alta, que diz que entrou força aqui compradora, a gente abre aqui o mercado, deixa uma mínima, volta a subir e acaba fechando na máxima da semana, ou seja, na sexta-feira entrou pressão compradora. E o que é que a gente pode ter aqui para a Ambev? Uma compra aqui em 79,04, buscando aqui um repiquezinho, né? Então 5% de alta, a gente encerra a operação. Se romper e voltar a cair, então abaixo dos 76,09 já vira aqui o suporte mais forte. Então pode ser uma reversão de tendência de baixa para alta. Porém, como a ação está na tendência de alta, ela pode voltar a subir e dar prosseguimento a essa tendência de alta. E aí a gente coloca a mínima das 2 últimas semanas, em todo caso, independente disso, a Ambev é uma boa opção de compra. Porém, um tiro curto aí que é o tiro dos 5%, porque a gente vê a Ambev 4, quem estuda aqui os princípios do Dow, né, princípio de Dow. Então você vai ver que tem o princípio da confirmação, que a gente tem a Ambev 3 e a Ambev 4. A Ambev 4 já está, as médias já estão se cruzando aqui, não teve aquele gap. Porém, independente disso, a gente já cruzou as médias e o estocástico já está aqui um pouco, já está muito sobrevendido. Então, como o estocástico está muito sobrevendido, a gente deixou o martelo, pode abrir espaço para um repique aqui, ganhar os 5%. Se eu for colocar aqui uma retração de Fibo, deixa eu ver aqui se eu coloco. Pronto. Então eu vou ter o alvo 83,50, que é o primeiro alvo para a Ambev 4, né? 83,50, de uma alta aqui a gente pode ter. Eu não estou conseguindo botar esses. Pronto. Então a gente pode ter aqui, né, uma pouca movimentação, de 80 para 83, é 3%. Mas, né, dá para botar aqui os 5%, porque o último alvo está 87,40. Em todo caso, a Ambev já está começando a dar sinais de fraqueza. Mas o rompimento da máxima da semana dessa última semana pode gerar compra. Vou voltar lá para a Ambev 3. Deixa eu ver aqui.
Pronto, Ambev 3, então rompimento da máxima 79,04 gera a compra e o stop fica aqui abaixo de 76,09. Prefiro Ambev 3. A outra ação aqui que pode gerar compra, Klabin 3, não, Klabin 4. Klabin 4, compra rompimento da máxima dessa semana, stop abaixo aqui em 13,09. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Então eu vou ter um stop de 5% aproximadamente, Klabin 4, outra ação que se enquadra nesse sistema. Sabesp 3. Sabesp 3 também, eu não gosto dessa ação porque tem sombras muito longas, mas pode se enquadrar também no rompimento da máxima dessa semana, numa compra. E Duratex 3 eu já falei que pode reverter para a tendência de baixa. E a outra ação, a Edu 3. A Edu 3 caiu, fez aquilo que eu estou vendo aqui na Ambev, né? Ficou muito sobrevendida, gerou compra no rompimento da máxima da semana. Teve o alvo de 5% atingido, já nessa semana a gente já atingiu. E para quem está apostando numa queda e consegue alugações da Anhanguera, a mínima aqui em 33,88 pode abrir espaço para novas quedas com o stop aqui de 6%. Então, se botar subir e romper essa região aqui 35,80, pode gerar espaço para novas altas até a região 37,97, que é a retração de 61,8 de toda essa queda. E para finalizar, HRTPT3. HRTPT3 numa tendência de baixa no gráfico semanal. A gente vem aqui na tendência de baixa forte, congestiona aqui, pode estar consolidando. No gráfico diário, a gente tem que o rompimento dessa região, essa barreira aqui, né? Aqui, ó, essa concentração de máximas aqui, pode gerar espaço para novas altas. Isso aqui vai ser um pivô de alta no diário. Para quem comprou aqui, sugiro colocar um stop abaixo de 4,14, que é aqui o início desse pivô, se esse pivô for confirmado. Em todo caso, essa região de 4,13 é a região de forte suporte aqui, essas mínimas dessas duas últimas semanas, porque se a ação voltar a cair e perder 4,13, vai abrir espaço para uma venda alugada em HRTP3 e dar continuidade à sua queda. Isso aí, pessoal. É só se inscrever no nosso canal para ter mais atualizações. Inscrição é abaixo do vídeo ou em cima se você estiver vendo o vídeo no nosso canal. Tem lá inscrever-se, é só se inscrever e toda vez que a gente atualizar, você vai receber no seu e-mail uma atualização e ver o vídeo da semana. Foi um prazer. Até o próximo vídeo aqui, né? Petrobras, Ibovespa, Vale e OGX. E até a semana que vem.